A gente precisa entender um pouquinho dessa relação muito próxima de Lula e também Pepe Mujica, né? Como o Pedro nos trazia, eles que se encontravam frequentemente, obviamente, em decorrência do estado de saúde de Pepe Mujica, esse contato mais próximo, né, começou a se tornar um tanto quanto difícil, mas o Pedro nos relembrou. O último encontro entre ambos aconteceu em novembro. A Isabel Mega já está aqui. Um dia de despedida, né, Isabel? Bom dia para você. Mas, sobretudo, eu queria entender essa relação entre presidente Lula e Pepe Mujica sempre foi muito estreita e, sobretudo, Lula sempre enfatizou, né, que ele era alguém no qual o Lula se espelhava, não somente como um político, mas como um ser humano. São dois políticos de muito protagonismo no campo da esquerda na América Latina. Os dois nomes, e aqui não é uma avaliação pessoal, mas é uma avaliação do que ficará para os livros de história no futuro em relação a líderes da esquerda, teremos o nome de Lula ao lado do nome de Pepe Mujica, com toda a certeza, Renan. E, de fato, houve uma afinidade entre os dois logo no primeiro momento em que eles estiveram juntos 20 anos atrás. Segundo os relatos, esse primeiro encontro foi na posse de Tabaré Vázquez, o então primeiro presidente do Uruguai, depois de um período duro no país, com questões de ditaduras muito semelhantes ao que a gente viveu aqui no Brasil também. E depois da redemocratização do país, o Tabaré Vázquez foi o primeiro presidente de esquerda a assumir o governo. Então, o presidente Lula foi até a posse. Mujica ainda não era presidente do Uruguai, por óbvio, era senador e fez um discurso que chamou muita atenção do presidente Lula, e ali eles já começaram uma amizade que durou 20 anos. Durante esses 20 anos, houve diferentes gestos de um lado e de outro, sempre em sinalização de apoio, uma mensagem de integração regional também. Os dois foram presidentes simultaneamente e durante os governos tentavam justamente estabelecer essas pontes para fazer alianças regionais. Mas a relação, de fato, extrapola muito do ponto de vista profissional, porque foi uma relação que foi sendo se aprofundada também em gestos de bastante troca de afeto entre os dois. Talvez um dos maiores gestos de Mujica em relação a Lula foi em 21 de junho de 2018, quando Mujica vem ao Brasil para visitar o presidente Lula na prisão em Curitiba, se reuniu com ele por alguns minutos. Na época, os dois trocaram impressões justamente sobre o que eles tinham de interpretação a respeito do cenário vivenciado pela América Latina em 2018, sobre o processo de Lula. O Mujica fez questão de falar com os repórteres que estavam ali na porta da prisão em Curitiba, fazendo alguns desses relatos sobre como estava Lula, como ele percebeu Lula e sobre o que os dois tinham discutido em relação a um diagnóstico em comum de preocupação com a América do Sul. Depois, em vários momentos, eles voltaram a se encontrar. O Mujica, inclusive, chegou a vir ao Brasil em 2022, participou de agendas de campanha do presidente Lula em São Paulo. Depois, os dois se encontraram nessas imagens que a gente está vendo, que são recapituladas de novembro do ano passado. Justamente foi quando o presidente Lula já estava cumprindo a agenda no Uruguai e fez questão de dar a Pepe Mujica a maior condecoração possível que um governo brasileiro pode dar a alguém, que é justamente o Cruzeiro do Sul. Então, são essas imagens, ele já muito debilitado. O presidente Lula chegou a dizer que poderia ser a última vez, inclusive, que ele veria Pepe Mujica, mas, de fato, o último encontro foi neste ano, em março, na posse de Tabaré Vázquez, que também é um presidente uruguai que representa essa continuidade de legado de Pepe Mujica. Os dois também tiveram encontros que foram registrados nas redes sociais. Então, em todo momento dessa história de 2 décadas de amizade que se extrapola as linhas profissionais, muitos gestos também de sinergia entre os dois do ponto de vista de troca de afeto também e sobretudo, como o presidente Lula, e acho que é uma frase muito simbólica para se referir ao Mujica, se refere a ele como uma pessoa muito doce e que a doçura caminhou juntamente com a luta política dele. Pois é, uma relação, não é, Isabel, que vai além da relação política, do entendimento, do alinhamento, né,
político e sim uma relação que foi se construindo, sendo construída ao longo dos anos. E agora o presidente Lula, que está voltando da China, vai descansar, como a gente viu, em Brasília, e amanhã deve partir nas primeiras horas do dia para o Uruguai, assim como outros tantos chefes de Estado que já confirmaram presença na despedida de Pepe Mujica. Isabel, obrigado por enquanto.